Olá, boa tarde. Hoje, quarta-feira, 23 de janeiro, num discurso de pouco mais de 6 minutos no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil vai conciliar preservação ambiental com o avanço econômico. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Deputados e especialistas estudam soluções para tirar o IANSP da maior crise da história. Evento na Assembleia debate a ampliação dos investimentos em biotecnologia para a agricultura. Projeto de lei quer adaptar bicicletas apreendidas pela polícia em equipamentos que facilitem a vida de deficientes físicos. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Já está em vigor a lei que institui o Dia do Policial Militar do Choque. Eu converso agora ao vivo com a repórter Silvia Garcia, que traz mais informações para a gente. Boa tarde para você, Silvia. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde para todo mundo que acompanha a edição de hoje do Jornal da Assembleia. Essa lei já tem número de 16.811 e ela é do deputado Coronel Camilo. O Dia do Policial Militar da Tropa de Choque vai ser comemorado a partir deste ano, todo dia 6 de janeiro, e já faz parte do calendário oficial aqui do estado de São Paulo. Lembrando que essa homenagem se deve ao fato de ser uma tropa especial da Polícia Militar, que é a reserva do Comando Geral da Polícia Militar daqui do estado de São Paulo, que está sempre aí pronto para nos atender, para garantir a nossa segurança e também a lei. O Comando de Choque hoje, Sérgio, tem 5 batalhões no estado de São Paulo. E o mais conhecido deles, o primeiro batalhão, é o Tobias Aguiar, que fica ali na Avenida Tiradentes, ali no centro de São Paulo. E você sabe quem comandou este batalhão por anos? Um outro deputado conhecido nosso, Sérgio, o deputado Coronel Telhada. Sérgio. Obrigado, Silvia. Olha, já foi promulgada também a lei que proíbe a produção e a comercialização de produtos que tenham qualquer tipo de penas e plumas de aves. O repórter Marcos Boemerade está aqui comigo ao vivo e tem os detalhes. Boa tarde para você, Marcos. É isso mesmo, Sérgio. Boa tarde a você, boa tarde a todos. E o projeto é do deputado estadual, o Rogério Nogueira, do DEM, e a lei é a número 16.803, que já está valendo em todo o território do estado de São Paulo. Fica proibida, portanto, a produção e a comercialização de qualquer produto confeccionado aí com plumas e penas de ganso, cisne, fazão ou pavão, itens muito utilizados aí por escolas de samba durante o carnaval. A infração dessa lei está sujeita ao pagamento de multas que variam de R$5.000 a R$50.000 progressivamente em caso de reincidência. Volto com você, Sérgio. Tá bom. Obrigado, Marcos, pelas suas informações. E a repórter Priscila Silvério tem agora informações de uma lei que obriga os pet shops e clínicas veterinárias de São Paulo a fixarem cartazes com mensagens de incentivo à adoção de animais. Priscila, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, é a lei número 16.794 de 12 de julho de 2018. Obriga os pet shops, clínicas veterinárias e estabelecimentos do ramo a colocar o cartaz que facilite e incentive a doação de animais. Bom, no cartaz precisa ter algumas informações, são as seguintes: nome da ONG, grupo, protetor independente ou entidade responsável pela adoção, o e-mail para contato, as informações sobre a conscientização sobre a importância da adoção de animais, os benefícios de ter um pet em casa e também as responsabilidades com o cuidado do animal. Os animais para adoção devem estar castrados, vacinados e vermifugados. Bom, Sérgio, a proposta então desta lei veio do Executivo e já está em vigor. Ok, obrigado, Priscila. Em países emergentes, como o Brasil, de cada 10 jovens entre 15 e 24 anos, 2 não trabalham nem estudam. Em países com economia desenvolvida, o índice de jovens nessa situação cai pela metade, 1 em cada 10. Esse relatório é do Fundo Monetário Internacional e é um dos temas debatidos entre os líderes das maiores potências econômicas mundiais em Davos, na Suíça. Mês de janeiro, mês de férias, pede entretenimento e diversão. Sabia que você pode encontrar tudo isso aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo? Pois é, por todos os corredores tem pinturas e muitas esculturas. Só para se ter uma ideia, o acervo permanente tem aproximadamente 1.300 obras. Quem vai falar mais sobre tudo isso para a gente é o Antônio Cláudio Vitoriano, que faz parte do setor de controle de patrimônio. Cláudio,
São muitas obras, muitas esculturas, aqui onde nós estamos, várias, né? O que é esse espaço aqui onde a gente está? A gente está no corredor turquesa, aqui no segundo andar do prédio da Assembleia, Palácio 9 de Julho, e aqui a gente tem uma amostra da qualidade do nosso acervo. São diversas obras de escultura que foram doadas em vários momentos, desde 2005, quando foi instituído o museu aqui da Assembleia, e a gente pode encontrar obras de bastante valor, assim, obras bastante significativas, além da beleza, né? Por exemplo, a gente tem essa Torá, que foi doada pela comunidade judaica, a gente tem aquela coroa que foi doada pelo governo da Coreia. Assim, o acervo é muito grande. Como você mesmo falou, nós temos cerca de 1.300 obras. Tem muita pintura, muita escultura que está exposta lá fora no nosso estacionamento, no jardim do Palácio, aqui o Palácio 9 de Julho. E tudo isso, tanto o que está lá fora quanto as obras aqui dentro, foram transformadas no Museu do Parlamento Paulista, uma casa de cultura que pouca gente aqui no estado de São Paulo conhece. Aqui dentro, por exemplo, tem mais esse destaque aqui, né? Que obra que é essa? Essa obra é uma escultura em madeira, onde o autor procurou representar, né, fazer uma homenagem ao Van Gogh. Você falou que aqui dentro tem tudo isso, destacou essas 3 obras, e lá fora tem também um monte de novidade aí, um monte de obras e esculturas para as pessoas visitarem, né? Elas ficam lá fora mesmo, no jardim, as pessoas podem vir, ver em qualquer momento. Tudo isso está aberto à população, né? Não só o que está lá fora, mas as pessoas podem entrar e ver tudo isso de perto. Sim, a grande característica da Assembleia Legislativa e do seu museu é o caráter democrático do conceito de museu. É um museu aberto, as pessoas podem vir fazer a visitação. Se ele quiser conhecer as obras que estão lá fora no estacionamento, no jardim, né? Basta informar o pessoal da Polícia Militar e ele vem fazer a visita, não tem problema. É algo bastante recomendável. O intuito original da criação do museu era um museu de esculturas ao ar livre, era justamente esse, de propiciar uma arte de caráter democrático. A pessoa vem, se informa com o policial que estiver na portaria, eles avisam vocês ou acompanham, direcionam, e a pessoa pode fazer essa visita aí, andar pelos corredores e aproveitar e aí apreciar tudo isso, né? Sim, infelizmente a gente não tem condição no momento de fazer uma visita monitorada, a gente não tem o número de funcionários suficiente. Nesse aspecto, a gente não conseguiria fazer o monitoramento da visita, mas a visita é aberta, a pessoa pode entrar, visitar os diversos espaços da casa, fotografar as obras, é algo totalmente à vontade, totalmente liberado. Você falou da visita monitorada, um lugar aqui na Assembleia que é muito visitado, principalmente pelos alunos que participam da visita monitorada, é o painel de entrada no Hall Monumental, né? O que é o painel? A gente entende que o painel ele deve ser o grande cartão de visita da Assembleia. É uma obra que foi feita pelo grande pintor Rodrigues Coelho. Ele entregou essa obra em 2005 ou 2006, agora não me lembro exatamente a data. Mas assim, só para vocês terem uma ideia da grandiosidade da obra, ela tem 14 metros de largura, tem 4 metros de altura, são uma composição feita com diversos quadros que são sobrepostos. E conta a história, muitos detalhes, muitas cenas da história de São Paulo, a proclamação da independência, a trajetória dos bandeirantes, enfim. Tudo que é muito importante, a Revolução de 32, né? Fatos que foram importantes para a história de São Paulo e que também são importantes para a história do Brasil. E lembrando que aqui tudo é muito democrático, tem grandes nomes aí, né, do mundo artístico, mas também tem os anônimos, tem as pessoas desconhecidas, os artistas que estão começando, está todo mundo junto. Sim, esse caráter era a raiz da ideia de fazer o museu. Então, assim, tem artistas como... desde o famoso Romero Brito, outros artistas como Marcos Garrot, Denise Barros, Ricardo Augusto, Joseph Passi, Auro Kimura, Maria Bonomi, o grande Rodrigues Coelho, enfim, o número de artistas e o nome dos artistas é algo bastante significativo. A gente tem a noção exata de que o nosso acervo é um acervo importante para a cultura aqui de São Paulo. Maravilha, muito obrigada, viu, Cláudio? Olha, gente, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, número 201, em frente ao Parque do Ibirapuera. O horário de funcionamento, para quem quiser visitar e ver de perto tudo isso, é das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. E quem quiser mais informações, é só ligar para o 38866630 ou mandar um e-mail para consocial@al.sp.gov.br. Deputados e especialistas estudam soluções para tirar o IANSP da maior crise financeira da história. Voltamos depois do intervalo. Até já.
WhatsApp mudou a política de envio de mensagens. Eu volto a conversar ao vivo aqui com a repórter Silvia Garcia. Silvia, que mudança foi essa? Olha, vai mudar a vida de muita gente, viu, Sérgio? O WhatsApp reduziu para 1/4 o envio de mensagens para as pessoas. Até hoje, eram 20 vezes que você poderia compartilhar uma mensagem, uma foto ou um vídeo. Para até 20 pessoas você poderia espalhar este tipo de informação. A partir de hoje, você só vai conseguir fazer isso para até 5 pessoas. E digo mais, se você tentar extrapolar o limite de visualização dessa mensagem, o WhatsApp vai enviar uma mensagem no seu celular para falar que, olha, esgotaram as possibilidades de envio. Tudo isso está acontecendo, Sérgio, por uma razão muito simples. O WhatsApp está tentando evitar a propagação da tão conhecida fake news. Sérgio. Certo, né, Silvia? Obrigado. Olha, São Paulo em alerta contra a febre amarela. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 6 mortes por causa da doença só este ano. E o repórter Marcos Boemerade tem os detalhes para a gente. Marcos. É isso mesmo, Sérgio. E a Secretaria de Saúde também já confirmou outros 12 casos da doença em todo o estado e outros 32 casos já estão sendo investigados. O governo intensificou as ações nos municípios do Vale do Ribeira, a região de maior incidência desta doença. A região concentra os 12 casos confirmados de febre amarela deste ano e destes 6, infelizmente, evoluíram para óbitos. 83% das vítimas são homens com idade mínima de 45 anos e todos trabalhadores rurais. Todos devem se vacinar contra a febre amarela, caso ainda não estejam imunizados. A vacina está disponível nos postos da rede pública de saúde e deve ser tomada 10 dias antes de viagens ou deslocamentos a áreas de mata. E é indicado para a pessoa a partir dos 9 meses de idade. Deve consultar o médico aí sobre a necessidade da vacina os pacientes portadores de HIV positivo, transplantados e também todas as gestantes. Sérgio. Ok, obrigado, Marcos. O brasileiro nunca viajou tanto de avião como agora, mesmo com o país em crise. As informações agora ao vivo com a repórter Priscila Silvério. Olha, Sérgio, os números são da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Em 2018, mais de 9,5 milhões de pessoas viajaram de avião. Isso representa um aumento de 4,44% em relação a 2017. Olha, mas esse aumento do número de passageiros não mudou o problema, então, da crise financeira das principais empresas aéreas. Bom, a Latam, a Gol, a Avianca e a Azul acumularam dívidas milionárias. O governo estuda a proposta do aumento do capital estrangeiro nas empresas para tirá-las do vermelho. Bom, então, Sérgio, só para ficar fixado aí, 95 milhões e meio de brasileiros viajaram, então, em 2018. Ok. Obrigado, Priscila. Em pouco tempo, o Brasil pode se tornar o grande celeiro do mundo, mas para isso é preciso ampliar os investimentos na biotecnologia, que pode ser uma grande aliada sustentável da nossa agricultura. O tema foi debatido aqui na Assembleia Legislativa no evento promovido pelo Instituto do Legislativo Paulista e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A repórter Carla Francisco acompanhou esse encontro que aconteceu antes do recesso parlamentar. Graças a pesquisas científicas, o Brasil já registra taxas anuais de crescimento do uso de controle biológico de pragas na agricultura. E estamos acima da média mundial, segundo José Roberto Parra, professor da Escola Superior de Agricultura da USP. Utilização de insetos, ácaros ou micro-organismos para controlar as pragas. E esta área está muito em moda nos dias de hoje, em função de vários fatores, mas principalmente porque hoje a sociedade exige uma agricultura sustentável. Então, a busca desses agentes de controle biológico é fundamental para que nós tenhamos essa tal agricultura sustentável. Paulo Arruda trouxe para a palestra o tema Genômica aplicada às mudanças climáticas e a biotecnologia avançada para impulsionar a indústria brasileira de sementes. A população toda tem ouvido falar aí nos últimos anos sobre o aquecimento global, o aumento de temperatura no planeta como um todo, e isso afeta a produção agrícola, porque com o aumento de temperatura,
aumenta a evaporação da água e as plantas são então submetidas a estresse, né? Esse estresse que a gente chama de estresse hídrico. Representantes de empresa de tecnologia também destacaram o que há de mais novo no mercado. A tecnologia de biologia molecular ela abrange várias tecnologias, né? Desde um PCR convencional comum, daí é uma tecnologia um pouco mais em conta, até o sequenciamento completo do genoma de uma planta, né? Então isso depende muito do que o produtor quer. Por exemplo, se ele quer ver se a planta dele está resistente ou não a um tipo de praga, a gente consegue fazer um PCR comum. Então ele sabe se ele pode usar aquele produto ou não. Então, com isso, a gente consegue dar uma resposta para ele antes que ele precise gastar um dinheiro que não vai fazer efeito nenhum na planta dele. Todo o conteúdo exposto aqui foi articulado em uma parceria entre o Instituto do Legislativo Paulista e a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O Brasil é um grande produtor de alimentos no mundo. E mais do que isso, no futuro, com o crescimento da população mundial para 9, 10 bilhões de habitantes, o mundo inteiro espera que o Brasil seja responsável por mais ou menos 40% do aumento da oferta de alimentos no mundo. Não é que é uma oportunidade gigantesca e o mundo espera que a gente faça isso. Mas a gente não vai conseguir fazer isso sem tecnologia, sem boa pesquisa na agropecuária, em agronomia e sem boas tecnologias de mecanização, de sementes, de controle de pragas e assim por diante. Nós estamos agora na Assembleia para votar a lei orçamentária anual, né, o projeto de lei encaminhado pelo governador. Então, alguns números que são trazidos nessa parceria são muito importantes para também auxiliar os deputados na elaboração do orçamento. Cada R$1 investido em pesquisa, em agricultura, devolve para a economia 10 a 12 reais, né? Então, por que não investir mais em tecnologia? Já já você vai conhecer os detalhes do projeto de lei para adaptar bicicletas apreendidas pela polícia em equipamentos que facilitem a vida de deficientes físicos. Voltamos depois do intervalo. Até já. A audiência pública aqui na Assembleia Legislativa debateu a crise financeira que atingiu o Instituto de Assistência Médica do Servidor Público de São Paulo. Deputados e especialistas estudam soluções para tirar o IANSP da maior crise da história. Funcionários públicos querem que o repasse de 2% descontados na folha de pagamento sejam revertidos ao IANSP, como manda a lei, mas que, segundo eles, isso não acontece desde o início do ano. Também buscam mudanças no projeto de lei complementar 52 de 2018, que transforma o IANSP em autarquia de regime especial. Eles montam um conselho administrativo, onde o governo do estado indica a maioria dos membros. Né? E a mesma coisa no Conselho Fiscal, que consegue ser mais absurdo ainda, porque todos os membros do Conselho Fiscal podem ser nomeados pelo governo do estado. Os problemas com as finanças do Instituto já fazem parte das discussões da Frente Parlamentar em Defesa do IANSP, coordenada pelo deputado Marcos Martins, do PT. O Hospital do Servidor será garantido porque aquilo pertence ao IANSP. Há uma propriedade lá em Assis, pertence aos servidores. Isso eles vão continuar mantendo isso com eles? São perguntas que estão aqui a fazer para ver se nós aprovamos as emendas várias realizadas, inclusive da nossa bancada, para dar uma melhorada da situação apresentada que vem do governo do estado. O deputado Carlos Janazzi, do PSOL, membro da Frente Parlamentar em Defesa do IANSP, ressaltou as dificuldades enfrentadas pelo Instituto e a necessidade do apoio dos parlamentares à causa dos funcionários públicos. O PL que foi apresentado da autarquia, ele não atende às necessidades básicas do IANSP. Por isso que nós apresentamos muitas emendas para que ele seja melhorado e que ele contemple, de fato, as necessidades
e as reivindicações dos servidores do Estado de São Paulo, sobretudo dos servidores do IANSP, que trabalham lá dentro, porque se eles não forem valorizados, se não houver investimento nesses servidores e na melhoria das condições de trabalho, isso prejudica todos os outros servidores que são atendidos pelo IANSP. Empresários coreanos vão investir 400 milhões de dólares, cerca de R$1,5 bilhão na construção de uma usina de energia renovável em Barretos, interior do estado. Os empresários sul-coreanos foram recebidos pelo deputado Sebastião Santos, do PRB. Na pauta, investimentos do capital estrangeiro para expandir o comércio no interior de São Paulo. Há 10 anos, um aglomerado de empresas da Coreia do Sul foca no Brasil. Para o CEO da KSB, as condições geográficas e o atual cenário econômico são atrativos para estes empresários. Já faz mais de 10 anos que ele vem estudando o Brasil e ele vê uma capacidade imensa para esse projeto no Brasil, pela radiação solar principalmente, e ele desenvolveu uma tecnologia especialmente para poder instalar no Brasil, para ter a melhor solução de energia no país. Serão investidos mais de 400 milhões de dólares, que devem gerar mais de 600 novos empregos no interior de São Paulo. Durante o encontro, o deputado Sebastião Santos falou sobre o investimento tecnológico internacional que será implantado junto a uma usina fotovoltaica na região de Barretos. Poderá 6 municípios ter toda a sua energia com apenas um parque que vai ser investido em Barretos, num aterro sanitário. E essa expertise eles têm porque fizeram em Seul uma estrutura muito grande, né? Utilizando lá onde era o antigo lixão, eles fizeram uma estrutura inovadora e é isso que eles estão trazendo para cá. As empresas ainda poderão trazer matéria-prima, recursos financeiros e ampliar para outros municípios do estado. Para quem desejar conversar com eles, estão totalmente abertos para que esses municípios possam encaixar num projeto e esse projeto possa inovar e gerar renda e emprego, que é o principal objetivo nosso aqui com o nosso estado. Projeto de lei do deputado Paulo Correia Júnior, do Patriota, em análise aqui na Assembleia Legislativa, pretende adaptar bicicletas apreendidas pela polícia em equipamentos que facilitem a vida de quem tem deficiência física. As rodas de uma bicicleta que eram usadas por um criminoso passam a ser usadas numa cadeira de rodas. E a reportagem é do Jeremias Gomes. Há 18 anos, um acidente de carro deixou Ronaldo tetraplégico. Eu voltava da festa do Peão de Barretos e aí a estrutura do carro sustentou o meu corpo e deixou a minha cabeça livre para chicotear. E foi isso que aconteceu, né? Um chicote de pescoço. E aí eu quebrei a janela do carro com a minha cabeça e aí fraturei 2 vértebras da coluna cervical, a 5ª e a 6ª vértebra. Hoje, o escritor e palestrante diz que não tem dificuldades para realizar as tarefas diárias. A cadeira de rodas, uma limitação para não deficientes, representou para ele a liberdade. Eu precisei me aceitar, aí eu me aceitei e aceitei a cadeira de rodas também. O projeto de lei 1597 de 2015 do deputado Paulo Correia Júnior deve ampliar as possibilidades das pessoas adquirirem uma cadeira de rodas. A ideia é que bicicletas apreendidas, em geral usadas em crimes como roubo, possam ter uma destinação rápida, reduzindo locais de armazenagem inadequados e, ao mesmo tempo, contribuindo para que pessoas com deficiência física sejam beneficiadas. Quando você aglomera bicicletas no mesmo local por muito tempo, com chuva, vai criando as poças de água limpa e aí o mosquito da dengue, ou seja, vai proliferar cada vez mais. Então apresentamos isso, já colocamos no Colégio de Líderes e eu acho que todos os deputados acharam uma ideia muito boa. A possibilidade de utilizar uma bicicleta para transformá-la em um triciclo já existe. A adaptação é feita nesta empresa, na capital paulista. Nasceu da necessidade e da criatividade do senhor Sérgio, paraplégico desde os 11 meses de idade. Tenho sequela de pólio na perna esquerda e a necessidade de usar um veículo diferenciado, pois a bicicleta de 2 rodas eu não tenho equilíbrio. Então eu criei um kit de transformação que transforma uma bicicleta normal de qualquer tamanho em triciclo. Depois da transformação, o triciclo pode ser adaptado à idade e ao tamanho das pessoas, podendo ser usado por deficientes com problemas de deformação nas mãos, paraplégicos ou tetraplégicos.
Segundo o IBGE, no país, 7 em cada 100 brasileiros afirmam ter algum grau de deficiência motora. Hoje, Sr. Sérgio consegue realizar um trabalho social reduzindo o preço dos equipamentos para deficientes físicos. Ele acredita que o projeto de lei pode ampliar a mobilidade de milhares de pessoas e se emociona ao lembrar dos depoimentos de quem ganha a liberdade em cima destas rodas. A emoção é muito grande de sair de uma cadeira de roda, de sair dos braços, muitas vezes, do pai e da mãe, e montar no triciclo, sair pedalando. Não tem, é uma emoção muito grande, muito forte. O Jornal da Assembleia desta quarta-feira termina aqui. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Ótima tarde para você.